e tal. Aí eu falei, então se você não pode vir pro seu lugar, você espera lá fora no corredor. Aí eu fui lá pro corredor. Quando acabou a aula, ele falou comigo, você vai lá na diretoria que eu estou enviando um pedido seu para você ter uma suspensão. Eu falei, ô padre, eu não sou um cara de ter suspensão, não. Se o senhor não acha que eu sirvo para assistir às aulas daqui, eu prefiro sair. Mas só que era agosto, final do terceiro ano científico. Nossa, mãe. Vestibular à vista. Mas meu pai, que era muito religioso, tinha uma casa de material religioso, a Casa Cor, famosa que era na época. E meu pai arranjou com o Dom Cabral para eu ir para o Padre Machado. Lá eu me encontrei com uma turma nova, fomos colegas durante 4 meses, fizemos vestibular juntos e continuamos, vários que entraram na faculdade, foram desse grupo daí. E eu, apesar de todas as atrapalhadas, etc e tal, me candidatei na Católica e na Federal e eu tirei 2º e 5º lugar no vestibular. Então, na Federal? Na Federal e em 2º. Então, eu comecei assim a minha medicina com o pé direito, sabe? Que coisa Eu bacana. fiz a coisa certa, apoiado por meu pai. Eu aprendi lá no colégio interno a estudar. Lá eu aprendi línguas, porque eu tinha que falar latim no horário de silêncio. Eu estudava um pouco de grego, de aramaico, etc., tal, que eram línguas que se utilizam muito na Igreja Católica. Eu viajei muito pelo mundo todo e consegui absorver as línguas principais para a minha formação médica. Minha formação foi universitária, eu formei e aposentei como professor da Faculdade de Medicina. E tenho muita honra disso. Eu posso contar um caso? O quê, bem? Eu posso contar caso também? Deve. Tá perto. Há poucos dias, terça-feira, que foi feriado, nós fomos num almoço, até não foi muita gente não, mas um almoço muito bacana, né, Samácio? De colegas de turma, né? Não, bem, sem ser de colega de turma. Que você ficou sabendo que você vai ser bisavô. Ah, você é bisavó. Aí um cara também muito culto, que estava sentado numa mesa enorme, a mesa cabia 20 pessoas, a mesa enorme. No final do almoço ele pediu a palavra, falou assim, ó, gente, vocês jovens não saber, mas está sentado aqui do meu lado direito um cara brilhante, que é doutor Semácio, e fez o tempo todo muitos elogios, muita coisa a ele, e para essa nova geração conhecer também quem que foi à frente de tudo que, na época, né, ele pôde ter feito, ele foi atrás. Que bacana. E conquistou. Nossa, muito aí o pessoal aplaudiu, ele fingiu que estava um pouco modesto. E aí foram... E não retrucou, não. E aí foram 55 anos de professor, aposentei, recebi homenagens. Merecidas. Recebi Eu homenagens. admiro muito a carreira dele. Eu acabei sendo um dos fundadores da Revista Brasileira de Ortopedia. Olha só. Eu publiquei vamos dizer assim, cadernos, mas não caderno porque é caderno, mas é livro, capa dura, inclusive, que é uma coletânea de livros, 24 livros sobre ortopedia, e publiquei 2 livros de literatura e poesia. E poesia também, né? Poesia também, é o forte dele. É o modo que Também. eu acho que eu plantei. Plantou. Isso aí não tenha dúvidas, né? Tenho 4 filhos,
Peguei uma fazenda que está fazendo agora 43 anos. E transformei numa fazenda muito boa, produtiva. E aí veio o sonho da uva. Eu falei, eu preciso ainda deixar alguma coisa, porque... Como já não se bastasse tantos legados, ainda vai deixar mais um. Mas olha aqui, eu tenho lá 6.500 pés de mexerica. Mas que a mexerica é? Mexerica gostoso, um negócio bom, etc. E tal. Tem tantas cabeças de gado, leite, etc. Mas a uva tem uma história. Tem um cheiro, tem um charme. Um odor, tem um charme, tem uma história, tem uma vivência, tem uma experiência. E eu queria embarcar nisso porque eu achava que a cultura da uva era muito próxima da minha cultura de vida, das coisas que eu fiz, das coisas que eu levei para frente. E aí, então, eu me preparei, me filiei a um neto, porque em questão de uvas, você nunca mexe com o filho, não. Porque não dá tempo, tem que ser o neto, para te dar mais tempo de você encaminhar e preparar uma pessoa que vai dar sequência aqui. Qual que é o nome desse neto? O neto é o André, que é o que eu escolhido para tocar para frente, na minha ausência, provavelmente, tocar a vinha. Eu me sinto muito feliz de ter, primeiro, já feito a segunda vindima. Vindima é o dia que você reúne a família, cada um com uma tesourinha. Corta um aí cachinho. Põe a mão por baixo do cacho, corta em cima, você não puxa, não pega, e põe lá. E nós conseguimos quase 1.000 toneladas de uvas. Nossa, mano. Né? Não, quase 1 tonelada. Eu falei, meu Deus, acho que eu estou voando. Quase 1 tonelada de uvas. Na outra, nós tivemos 500 quilos, meia tonelada. Nós dobramos esse ano. E agora eu acho que cada ano vai crescendo mais e mais e mais. A minha ideia não é, futuramente, vender vinho ou garrafa de vinho. Minha ideia, futuramente, é vender áreas da vinícola que vão ser plotadas lá em cima na nuvem, e a pessoa então passa a ter direito àquele vinho correspondente àquela área plotada. A pessoa revende o vinho dela mesmo, né? Ela, na realidade, ela está bebendo o vinho dela, e se quiser vender, fazer qualquer coisa, é o vinho dela, porque ela vai pagar pela compra, não do terreno. Pelo espaço, é apenas da produção da uva. É um arrendamento, né? Da produção do vinho. Mas, por outro lado, ele vai gozar da expertise, do treinamento, do estudo, de tudo isso que você está fazendo para a vinha dele. Entendi. Então, a ideia é mais ou menos isso, e eu estou muito feliz. Pena que eu acho que as pernas já não estão aguentando muito. Mas vão aguentar. E fazenda é um negócio que puxa. Não, mas agora tem uns carrinhos, né? Carrinho de golfe. Agora né? vai. Ele agora... E agora eu quero aproveitar e embolar, dizendo que entre Belo Horizonte e a minha fazenda ficou uma casa que é a ambição dela. Ela quis porque quis fazer uma casa para ela, para mim e para os filhos e netos. Então, como é uma família grande, acabou ficando uma casa muito grande. É uma casa grande, bonita, vai ficar muito bonita, em que eu tive o prazer de conhecer o Claudinei e você, Gustavo, que me orientaram muito bem, e eu estou tocando lá a construção. Espero que no final fique uma casa que possa receber todo mundo com muito prazer. Vai ser uma coisa maravilhosa. E como que foi, assim, vocês estão juntos já tem um tempo, né? E aí, agora que o senhor está me explicando, depois pelo que eu entendi, a ideia da casa ela foi ocorrendo junto com o processo do vinho, que vocês encontraram ali um meio termo entre Belo Horizonte e a fazenda. No meio termo mesmo, metade do caminho, meia hora até a casa e meia hora até a fazenda. E aí foi aí nesse momento, Leninha, que você se apaixonou pelaquela região?
Não, eu sempre Não, tive mas uma aquela região dúvida você muito não- grande. É. Quando eu estou no mar, eu não sei se eu gosto mais do mar ou das montanhas. Quando eu estou nas montanhas, eu não sei se eu gosto mais das montanhas do que o mar. E até hoje Eu continuo tenho na essa dúvida também. É, É muito bacana continuo os com essa dois. dúvida também. Mas eu acho que vai ser muito bom. Vai ser um lugar onde a gente vai passar uns dias gostosos, né, Zé Márcio? Uma época boa. Vai ser muito bom. E aí vocês dois refletiram, encontraram um lugar especial. Já foi amor à primeira vista ali Do no... local, não. Nós Não, procuramos. procuraram bem. muito? Pra que- Eu tinha acabado de perder uma esposa. Sei. E como que foi que vocês conheceram? Não, tinha acabado de perder e eu tinha que reconstruir minha vida, né? E meus filhos queriam que eu ficasse perto deles. Então, eu que morava em outro bairro, acabei mudando para o Belvedere. Meus filhos todos moram no Belvedere, então era a forma deles me terem mais por perto. E eu vim assim muito desanimado, sabe? Eu falei, começar a vida de novo, noutro lugar, noutra casa, etc. e tal. Mas aconteceram algumas coisas importantes. Primeira é que achamos um apartamento muito bom, bonito, numa rua ótima, florida, entendeu? Cheio de ipê branco e amarelo. Talvez seja uma das melhores ruas do Belvedere. Ali é muito bacana mesmo. Segundo, é que nesse apartamento eu fui para o terceiro andar e já no quinto andar morava a Gislene, a Leninha. E elevador para cima, elevador para baixo, né? A gente vai se conhecendo aos poucos e acabou dando certo. Você entendeu? Então foi no elevador que aconteceu tudo. Começou pelo elevador. Um dia ela falou, eu convidei, falou, você não quer conhecer meu escritório lá, não? Porque eu me prezo muito do escritório, eu tenho uma biblioteca bonita, eu tenho... Eu conheci o escritório maravilhoso. Então, você não quer ir conhecer meu escritório, não? Ela falou, eu vou. Não, eu não sabia se eu ia. Ela ficou naquela dúvida, ia, não ia, mas acabou indo. E chegou lá, ela falou, mas você tem muito livro? Eu falei, tenho, eu gosto muito de literatura, gosto muito de poesia, estou escrevendo um livro, já escrevi um e tal. Aí peguei um livro do Vinícius de Moraes e falei com ela, eu vou ler para você uma poesia. Aí ela apaixonou na hora. Eu li Chorei. a poesia. Chorou, acabou. Chorei. Foi assim, mais ou menos foi isso. Ai, E nós pegou no estamos aí há coração. 4 anos, estamos há 4 anos vivendo juntos, mas morando separados. Ela mora no quinto e eu no terceiro. Aliás, aconselho essa situação para várias pessoas. E aí, depois, então, ao longo desses 4 anos, surgiu a ideia da casa, e aí lembraram do Claudinei, do Gustavo, como é que foi acontecendo? Eu tenho uma família muito unida, né? Eu tenho um filho mais velho que toma conta de mim e manda. Então é meio complicado, porque eu tenho que fingir que acato o que ele quer, mas no final das contas eu não faço. Tá vendo, né, pai? Eu finjo, mas tal. O Humberto, que é assim, sentimental, sabe? Me abraça, me beija, etc. e tal. E, então eu tenho o mesmo tipo de sentimento. E mais 2 filhas que completam essa estrutura familiar muito boa que nós temos. Que bacana. Felizmente, nós vivemos numa época muito boa em que todos progrediram, todos melhoraram economicamente, todos se posicionaram dentro das suas profissões e eu não tenho a menor queixa da minha família. Então, fora as brigas de domingo, na hora ou do futebol ou qualquer outra coisa que dão boas discussões, nos almoços de domingo, no mais nós somos muito unidos e
e nos respeitamos mutuamente, entendeu? Então nós aparecemos numa das discussões do almoço de domingo. E como que foi o conhecimento De como quê? quem te indicou o Claudinei? Pois é, o Humberto... Humberto. Não, mas eu já conhecia a obra, porque eu acompanhei a obra do Humberto, eu fui com ele na Caixa Foi Econômica, vocês que fizeram eu do fui, Humberto? Nós eu executamos. fui avalista e tal. Então eu me influenciei com a coisa do Humberto desde o começo. E eu gosto demais da casa dele, acho a casa dele, principalmente agora que ele fez mais um retoque muito bonito. A casa dele é muito bonita e eu frequento lá, eu visito lá, gosto da família e tal. Eu tenho uma tropa, eu tenho 10 netos já e agora uma Bisneto. Uma bisneta. Então, Foi através é do daí Humberto, do então. Humberto que eu falei, não vou começar, mas eu queria aquele cara que fez o coisa lá. E o nome, sempre eu lembrei, o Grosso da Aba, eu achava esse nome... O grosso da obra. eu acho que esse nome pegou, né? Esse nome é Muito bom. Esse nome é muito bom, muito é. fácil de memorizar, muito... Até comercialmente é um nome muito sólido. E aí, então, Eles procurei... provaram que são mais sólidos ainda. E aí virei amigo do Claudinei. Chegava aqui, ele aí de sandália, ia para a cozinha, nós batíamos um pedaço de carne, De batendo bife, de bife, filezão. comia e etc e tal. E com isso aconteceu o quê? Saiu uma bela casa, que está indo muito bem. Eu tenho 1 ano agora, já do início da construção. E eu espero que mais uns 6 meses, 8 meses, por aí, eu já devo estar com a casa, não digo assim nos trinque, porque eu sou um pouco enjoado, sabe, gosto de detalhe, mas eu acho que 80% vai estar 100%, você não acha? É isso aí, bem? Tomara. Eu acho que o momento mais Todo importante... dia eu pergunto para ele se até o Natal está pronto. Ele fala, não. Eu falo com os nossos clientes que tem que aproveitar esse momento da obra, que é igual um filho. Você cria, né? Porque criança é um negócio que, quando você assusta... Eu tenho um afilhado, aí eu saí com ele fui buscar ele na maternidade. Aí ele entrou no carro, aquele negocinho pequenininho, passou 2 meses, já estava assim, agora já está andando, aí já começa a falar com todo mundo, e tem um detalhe, nunca mais volta. A obra é a mesma coisa. A obra, você, de repente, está ali um lote cheio de mato, aí quando um dia você assusta, já tem uma máquina ali, um monte de terra, quando você assusta tem um monte de gente, de repente tem concreto, e quando você assusta você já está morando, e você nem percebeu. Você nem percebeu. E aí você olha para trás, olha algumas fotos e fala, gente... Pois é, Gustavo, mas Você olha as fotos ou você lembra? Não, mas o Gustavo está me devendo umas fotos, porque eu não tenho. Eu estou devendo as fotos. Eu acho que a casa, a construção de uma casa é uma paixão. É uma paixão. Eu ponho eu rotulo como uma paixão. E como ela é uma coisa estética e tem forma, né? Eu acho também que é uma das formas de você observar o belo. Eu, de vez em quando, subo com o carro, vou até na esquina de cima e fico vendo ali ainda, quase tudo ainda uma estrutura fria, né? Mas já vejo um IP dourado, amarelo dourado, no fundo, que foi uma beleza esse ano. Ele brotou. Foi mesmo. Ficou uma beleza esse ano. O pessoal passava, filmava, Qual foi a época fotografava. Agora acabou. Ele dá no inverno, né? Quando falta água. Se você aguar o IP, ele não dá. Você tem que deixar ele sofrer. Ele nasce do sofrimento. Entendeu? Então, ele dá no final do inverno, e em condições mais precárias e etc. Isso é uma coisa interessante, né? Porque às vezes as pessoas passam e olham a obra como uma coisa de sofrimento. Filma por causa ali, do IP. E aí filma. Você para e começa a reparar o belo naquela situação. Pois é, então eu acho que uma das coisas que a obra dá é isso. É que você é uma estrutura que ela é artística, né? Ela tem estilo, ela tem forma, né? Ela tem um processo de construção, de criação. Ela não é pronta,
ela vai se formando aos poucos. Então, tudo isso classifica a casa como uma obra de arte. Então, a casa... a casa tem que dar para Ana Maria, né? Ana Pois Maria. mas a junção das pessoas, por exemplo, a Ana Maria... Ana Maria, arquiteta dessa casa, uma da casa maravilhosa. A obra, Eles também, qualquer né, obra Márcio? artística, ela abre perspectiva de discussão, de um gostar, o outro não. Um gostar mais, o outro menos. É uma obra igual uma obra de arte. Igualzinho a uma obra de arte. Aí a sua intuição, a sua visão de que você quer da casa. Então, a nossa, por exemplo, minha e dela, é uma ambição assim total, sabe? Da gente poder, o dia que ela ficar pronta, realmente nos esbaldarmos ali, você tá entendendo? Então, ela leva na sua formação toda aquilo que o belo leva. Permite. Você tá E eu ainda entendendo? complemento. Eu digo também que ela acaba sendo mutável. Porque ao longo do processo que você vai vivendo a obra, você achava que era uma coisa e sua percepção muda. Muda sim. Você achava que você se sentiria melhor talvez numa região da casa, mas depois que o IP floriu, você percebe que você se sente melhor ali, você vai tendo outras visões. Lógico, ela não é uma beleza estática. Exato, ela vai Ela é uma beleza mutante. dinâmica. É mutante. Ela traz consigo a propriedade de que você vê o belo renovável. Belo renovável. Um belo renovável. Que E eu bacana. fico muito feliz de ter vocês e você e seu pai como iniciadores e companheiros nessa E jornada. vai ser um prazer. Dos livros, pelo menos um pouquinho dos livros. No livro? Eu li dos dois, você me deu, eu li todos. Mas o que você quer saber dos livros? Essa coisa de escrever. Eu acho que em relação a casa, só complementando, é um prazer muito grande para a gente ter tido a oportunidade de dar esse pontapé inicial. Nós tivemos a sorte de ter vocês conosco. A gente agradece muito. E além disso, então, eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente continuar esse papo, sobre esse processo da escrita desses 2 livros que o meu pai está citando, o Claudinei. E você já imaginando, conta pra gente, já imaginando você sentado ali embaixo da poltrona, embaixo do IP, contando a história do livro, olhando para ele. O que eu falo com você, Zé Márcio? Olha. Eu vejo ele numa poltrona com um abajur ligado e com o livro aberto. Não falo isso? O problema é o seguinte: escrever é uma das coisas que você põe na sua agenda de todo aquele que se diz um pouco intelectual, né? De que gosta de ler, de estudar, de observar, de dar opinião, de fazer crítica. Então, aquela pessoa que vive dentro desse mundo de participação, ele acaba tendo alguma coisa assim que possa escrever. Bom, na minha época no colégio, eu tinha nessa época 16 para 17 anos, quando eu fui à Europa pela primeira vez, nessa data, em 1950, eu fui sozinho para a Europa, inclusive levando encarregado de acompanhar um filho de uma pessoa lá no Rio de Janeiro, uma pessoa rica que precisava de um ajudante do filho. Então eu fui um encarregado e com isso ele ajudou nas minhas despesas. Então, o que acontece é que o livro é mais ou menos o resultado daquele que você viveu durante muito tempo. Conjunto de experiências. Ou escreveu alguma nota, ou começou a fazer realmente um esboço, ou pura e simplesmente tirou uma fotografia, e que aquilo você vai amealhando isso devagar e tudo, e chega num ponto que você fala, o que eu vou fazer com isso? E aí você vê que dá vontade de você mostrar isso para outras pessoas. Aí você fala, tem vaidade nisso? Tem.
Porque se você imaginar o número de pessoas que passam por essa fase e que não escreveram nada nunca, entendeu? Então são muito poucos os que têm a coragem de enfrentar um livro, de escrever bem a língua, usar o português castiço, saber tirar proveito do fato, saber classificar o artigo como sendo jocoso, se ele é um assunto mais sério, ou coisas desse tipo. Eu tenho um exemplo muito típico. No primeiro livro meu, eu escrevi um capítulo que eu gosto muito, chamado Corpus et Alma, Corpo e Alma, em latim. E foi de um primo, irmão, que era companheiro inseparável durante toda a nossa infância, minha, do meu irmão e ele. Ele era o menor de todos, mas troncudo, muito forte, brigava muito bem. Qualquer briga ele estava dentro. E foi um cara que sofreu porque ele não teve os recursos e nem o ambiente favorável da família para ajudá-lo. Ele teve que cavar terra funda e com enxada ruim. Então ele foi com muita dificuldade, chegou ao posto que aonde ele chegou e foi sempre muito ligado a nós. Nós três éramos muito... Então nós chamávamos os três Zé. Os três Zé. Então é um artigo que até eu acabo o livro com ele, em que eu conto a morte do pai dele. O pai dele, um dia ele me telefonou, o filho, papai fez uma cirurgia e a coisa que ele tirou de lá não é muito boa e ele está precisando de fazer agora uma quimioterapia, uma radioterapia, mas ele disse que não vai fazer porra nenhuma e que vai embora, vai fugir do hospital e que eu podia ir lá. Eu fui, bati um papo com ele, era um cara diferente e tal, meio visionário, meio picareta. Então, então ele virou, eu vou fugir, sim, ninguém vai, eu vou tomar meus remédios que eu mesmo inventei, eu vou me dar bem com ele, mas enfiar aqueles troços na vida, isso aquilo é veneno e tal. E, aliás, ele tinha razão, é veneno mesmo. E aí ele fugiu do hospital e foi para uma praia no Espírito Santo. Uma praia muito bonita, umas pedras... Ele fugiu bem. Com umas pedras pepas. Ele tinha dinheiro, né? Ele tinha uma baratinha, daquelas que abre atrás, né? Abria assim um assento atrás no porta-mala, né? Uhum. E que chamava aquilo pouco caso. Pouco caso, era o lugar do pouco caso. Põe lá. A sogra, principalmente, a gente punha lá. Aí, o Zé, ele foi para lá, o Zé foi lá visitar ele. Falou, papai, mas você teve uma doença, você tem que tratar, você tem que continuar. Vamos lá para o Espírito Santo, lá para como é que é a cidade? Guarataíra. Não, ele estava em Guarapari, ele estava em Guarapari. Vitória. Vamos lá para Vitória e tal. Aí, nada, ele falou, não vou, blá, blá, blá. E esse meu sobrinho, esse meu primo, começou a crescer. Ele passou a ser um dos diretores da Tubarão, e daí ele começou a viajar para a China para fazer negócios com a China, e acabou se qualificando como um excelente executivo. Um dia ele chega de viagem e um cara lá da praia falou, seu pai não está bem não. E ele ia sempre lá levar uma coisa ou outra para ele, mas nunca assim tinha visto ele passando mal. Foi coisa de um ano e pouco, ele deve ter tido uma recidiva do tumor. E ele foi para lá correndo. Chegou lá, o pai estava deitado numa cama, sem roupa, magérrimo, era quase um esqueleto, gemendo, com frio. Aí eles fecharam a janela, puseram papel nas gretas, aumentaram o fogo no fogão.
e cobriu ele e falava com ele, pai, eu vou levar você lá para Vitória, para você tratar. Não, não me leva não, não me leva não. Eu não quero sair daqui de jeito nenhum. E nisso ele foi piorando, mas ele dava umas cochiladas para dormir e tudo. Acordava sempre dizendo assim, estou com frio, estou com muito frio. E aí o Zé já não sabia o que fazia mais. Aí o Zé tirou a roupa, tirou a camisa, tirou a calça, tirou a cueca, tirou as meias, entrou dentro da cama dele, Cobertor. agarrou o pai pelas costas, ficou corpo com corpo, transmitiu para ele o calor e ele só falava assim, que frio, e morreu. Então, esse conto, por exemplo, que eu conto nesse livro, é lógico que lá eu dei mais detalhes e mais um pouco assim, embelezei ele um pouco, mas na realidade foi isso. Então, o livro ainda te permite a ter grandes sensações. Nossa, então, o livro não é só para emocionado quem eu dou para ler, não. Eu viro e volto, eu tenho saudade dele, que já foi editado há quase 10 anos, o primeiro, né? E eu tenho vontade de ler ele de novo. Então é como se fosse uma criação sua, é um filho seu. E essa experiência, só quem escreve consegue. A outra experiência é a da poesia. Eu custei muito a escrever poesia, se bem que a primeira poesia minha foi um soneto, que é uma peça difícil do ponto de vista técnico de escrever, quando eu tinha 17 anos. E naquela época, todo rapazinho gostava de dizer, ó, eu consegui escrever um soneto e tal, porque soneto não é muito fácil. Então eu escrevi meu primeiro soneto com 17 anos, eu tenho muita alegria e vira e volta eu volto nele. Porque quando eu estou alegre, quando eu estou triste, eu quero ler soneto. Porque o soneto abre assim o seu sentimento, sabe? Ele abre o seu sentimento, o soneto. Principalmente se você pegar um Vinícius de Moraes ou um outro desse. Mas ele não faz só isso, o soneto, sabe? O soneto cria para você métrica, que é uma disciplina de vida, né? Ele tem rimas ricas, ele tem que ser com rimas ricas, etc. Tal, que te leva para o campo da beleza, né? E então, no final das contas, você escreve para os outros, mas, na realidade, eu, além de ser orgulhoso do livro, dos 2 livros, estou escrevendo o terceiro, eu acho que eu ganhei mais do que os meus leitores. Ok. Gustavo, Muito obrigado. Espera que não acabou não. Você não esperava escutar isso aí na sua frente um dia, velho? De verdade, eu me sinto muito honrado de estar escutando isso aqui hoje e fazendo parte dessa conversa. Mas ele não pode escapar sem antes dar uma palhinha de como que ele fundou a rádio quando ele era novinho. Mas Ai, meu Deus do céu. Rádio o quê? Só a Rádio Galena. Um pedacinho só. Uma palhinha. É só uma palhinha para fechar. Rádio Galena. Rádio Galena. Não, ele inventou uma rádio na faculdade. Não, Como é na que é? faculdade não. No telhado Do colégio do interno colégio ainda. interno. Ele roubava a chave dos padres. Meus 16 anos e tal, quando... Roubava a chave para poder subir então, lá no lá nós não sótão, podíamos né? ouvir rádio, né? Os padres não deixavam, porque era tudo controlado, né? Eu lia os livros mais perigosos, porque eu consegui roubar a chave, marquei num sabão o defeito, coisa da chave, levei na hora, no trajeto, entreguei 16 anos, entreguei para um cara do botequim onde eu comprava cigarro escondido. E aí ele fez para mim e eu roubava os livros de noite. Aí subia no porão, no sótão lá em cima do colégio, que era uma casa enorme, e eu lia lá em cima os livros que eram proibidos. Bom, mas voltando ao Rádio Galena,
Eu tinha um colega chamado Vinícius de Araújo Moreira, ainda está vivo, mora aqui em Belo Horizonte, professor da Escola de Engenharia, e ele já era aficionado com essas coisas elétricas, etc. E o Rádio Galena é o seguinte, é baseado no princípio de irradiação da onda em cima de uma pedra, de um cristal. Então, quando a onda vem, ela tem um comprimento de onda. Então, ela se desdobra em cima daquela área lá. Por exemplo, se você quiser falar em rádio amador na faixa de 80 metros, você monta um fio de um coqueiro até uma outra árvore, põe 2 isoladores, põe um cobre ali no meio, de tantas vezes a 80 metros que vai desdobrar em cima daquilo e tal. Então, a pedra galena, ela tem essa propriedade. E os colegas nossos compravam para a gente na Rádio Brasil, na Rádio Cristais do Brasil, comprava a galena, a pedra galena. E a gente ficava usando externos, a agulha da vitrola, que é o lugar que você procurava, o alto-falante, o microfone que você fazia no ouvido era com latinha de cera, uma que tinha um ganchinho assim que abria a latinha. Engraxar sapato também. A gente tirava a cera e furava ela toda. E lá dentro era carvão ativado de pilhas velhas. Então a gente desmanchava várias pilhas, amassava até virar pó do carvão de dentro das pilhas. E 2 placas de folha de Flandres ou qualquer coisa. Nós usávamos a que tampava o Nestlé. O Nestlé era tampado com uma folha bem levinha, bem fácil. Acho que ainda então hoje tem essa. Nós tirávamos, recortava em redondo e soldava um cabinho num fio e no outro um cabinho. Poria uma por baixo e uma por cima do carvão, juntava o fio. Isso aí era um bom alto-falante, entendeu? Com 16 anos, você imagina. Isso aí a gente Colégio interno. A gente ia com agulha procurando achar a Rádio Nacional, que na época era a rádio mais forte que tinha na frequência, né? E aí, às vezes, a gente achava, aí fixava ela com o esparadrapo. Então, ela ficava naquele ponto ali e a gente ouvia lá no sótão do colégio os rádios, as coisas, as notícias pelo Rádio Galena. Que bacana. E se você entrar hoje na internet e puser assim, Rádio Galena, eles vão mostrar exatamente isso que eu falei para você. É mesmo, vou pesquisar. Bom, eu queria agradecer demais, muito mesmo, a oportunidade de vocês estarem aqui. Marcar a próxima. Nos proporcionando essa conversa. Com os assuntos já bem embolados, que esse homem é incrível, tem que arrancar tudo dele. Não, e da próxima ele vai saber que o Claudinei está de blazer, ele vem de blazer também. Eu vou vir de blazer. Eu tô achando até que eu vou arrumar um blazer também. Ah. Você não precisa, nós estamos muito novo, muito bem. Bom, enfim, mas muito obrigado. E agradecer pela oportunidade que vocês nos deram também. Nós que agradecemos. De fazer a casa de vocês. Tem gente que vai assistir isso, Roberto? Pergunta de novo. Hein? Pergunta. Pergunta o quê? Faz a pergunta novamente. Vai ter gente que vai ouvir? Com certeza. É, né? Mas aqui, esse é o primeiro. O primeiro que é? Primeira vez? Primeiro vai ter outras vezes. Porque um homem como você, a gente não pode deixar de sugar todas as suas belas histórias. São as boas histórias, então tá. Isso hoje em dia é um novo livro. É um novo livro, é uma nova escrita, né? Olha que casal bonito que estou vendo aqui na tela, que maravilha. Você não tem noção como tá bonito. Pois é isso. Um abraço. Um abraço. Abraço para todos.